Gravar aqui. Oi, Rose, que eu vi que chegou aí agora. Deu boa tarde. Meninas, resolvi trazer aquele curso que há um tempinho eu estava dando na igreja, algumas pessoas perguntaram se eu ia transmitir, e a gente falou dos 7 hábitos na semana passada, e eu falei, fundamentou, eu vou caminhar com as meninas nele agora, então a gente vai ficar uns dias, eu não sei, não consigo dizer exatamente quantos, porque na igreja eu dava aula de 50 minutos, aqui a gente tem um tempo mais livre, pode ser que a gente consiga caminhar mais rápido. Enfim, né? Por que eu fiz essa capa? Lembrando que nós somos a luz do mundo. Então, é muito importante que a gente aprenda sobre hábitos de liderança, mas como nós não somos desta terra, como nós não somos deste mundo, nós temos que liderar conforme nós somos, né? A Bíblia diz que nós somos embaixadores. Então, se somos embaixadores, qual que é o papel do embaixador? O embaixador ele está num país, né? O embaixador do Brasil na França. Ele mora na França, mas ele está lá representado, cuidado e guardado pelo governo brasileiro. Quem cuida da comida dele é o governo brasileiro. O governo francês tem nada a ver com ele. Tá? Ele é um intruso que é bem-vindo. Tá? Ele está lá e ele fica só por conta de... Eu acho que é a Jamile que está com ele está lá, fica por conta de cuidar dos brasileiros que estão na França e é totalmente suprido, guardado, protegido pelo governo brasileiro, apesar dele estar em outro país. Então, é isso que a Bíblia diz a nosso respeito. Se nós somos embaixadores de Cristo, se nós somos embaixadores do céu, do reino, significa que estamos aqui na terra para fazer o nosso trabalho, mas nós somos supridas, guardadas, né, protegidas, orientadas pelo nosso governo, que é o governo de Deus. Tá? Então, por isso que eu fiz questão de colocar essa imagem e entendo que líderes, né, o papel de um líder é liderar, é reinar, é tomar posse daquilo que ele tem para que ele possa exercer tudo isso. Tá? Então, eu espero mesmo que no decorrer desse curso você não só receba essas informações, mas que você ponha em prática antes de tudo. Tá? Aqui é para o lado, agora que eu lembrei. Já vimos, vamos rever, já falamos sobre paradigmas, né? A forma como nós vemos, como nos vemos e vemos ao mundo, determina o que fazemos. E aquilo que fazemos determina os nossos resultados. Então, o Stephen Covey, no 7 Hábitos, ele trabalha com esse modelo aqui, ó, ele fala que é o modelo ver, fazer, obter. A palavra diz que nós não vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Então, eu posso estar vendo a melhor das circunstâncias, a melhor das oportunidades, mas se a minha crença estiver num outro lugar, se a minha crença estiver num outro lugar, eu não vou desfrutar da oportunidade. A autossabotagem é isso. Eu vejo uma oportunidade, mas eu não creio que aquela oportunidade é para mim. E aí eu ajo não de acordo com aquilo que eu estou vendo, mas com a minha crença limitante. E acontece o oposto também. Eu posso estar diante de uma circunstância negativa, mas se o meu entendimento, se a minha crença for forte o suficiente, eu vou desfrutar daquilo que eu creio e não daquilo que eu vejo. Então, guarda isso, tá? Principalmente quando a gente fala a respeito de reino, a gente está passando tempos tão complicados em N aspectos, né? A gente está passando um tempo de saúde complicado, em que muitas pessoas estão fragilizadas com saúde nesse momento, não só por conta do tal do Covid, mas muito mais por conta do isolamento, né? Por conta da falta de oportunidade de continuar praticando atividade física. A gente não tem mais a mesma liberdade para ir para a rua para fazer compra, então, de repente, a gente não está
comprando com a mesma qualidade que comprava antes. Às vezes, tem uma alteração qualquer nas finanças. Tem alguém com o áudio aberto. Deixa eu ver quem é. Não, tá mais não. Então, às vezes, também é nas finanças. E aí a gente vai adoecendo no meio disso tudo, se a gente prestar atenção só naquilo que a gente vê. Tá? Então, eu quero primeiro te convidar para fazer isso, para dar uma alinhada no que você anda vendo, na forma como você anda vendo tudo que está te cercando, tudo que está acontecendo ao seu redor. Eu costumo dizer, por exemplo, eu vejo no Covid, não na doença em si, mas eu vejo no evento que circunda o Covid, excelentes oportunidades de crescimento em inúmeras áreas. Espera aí, que a Débora está chegando. Claro, a gente tem que ter limite e equilíbrio para tudo. Mas se eu olhar para o Covid como uma tragédia, eu vou viver uma tragédia. Se eu olhar como um tempo de oportunidade, eu vou conseguir encontrar oportunidades nesse tempo, nem que seja uma oportunidade de desenvolver a minha gratidão. A gente já falou disso aqui, né? Eu acho que todo mundo que passou pelo Covid e quem não passou pelo Covid só tem motivos para agradecer. E, além disso, a gente tem que entender qual é o propósito de Deus para estar me poupando. Porque Ele não está poupando um monte de gente. E se a gente está fazendo aqui, né, um estudo ligado à palavra, um estudo ligado a Cristo, sem falar de religião, falando de cristão, a palavra cristão significa, apesar de parecer para a gente aumentativo, mas são pequenos cristos, são imitadores de Cristo, independente de religião, tá? Então, se somos cristãos, Deus tem um propósito espiritual para nós. Qual é? Por que Ele está nos poupando? Por que Ele está nos guardando? Em que Ele quer que sejamos usados? Eu preciso olhar para o Covid com essa perspectiva também. Né? E outras que a gente vai caminhando por aí. Então, a gente já bateu muito nessa coisa de paradigma, isso não é novidade para a gente. Agora eu quero conversar com vocês sobre os estágios de amadurecimento do cristão. Não é só do cristão, isso aqui são os estágios de amadurecimento de qualquer ser humano, tá? Quando a gente está num estágio de maturidade, de condição, quando temos mente condicionada, nossa, eu faço, foi horrível, gente, peraí, essa eu vou ter que mudar agora. Eu não dou conta de ficar com esse eu faz aqui não, tá? Peraí. Eu, acho que está minúsculo. Eu faço. É muito para a professora de português aceitar um eu faz num slide que ela mesma preparou, tá? Desculpa aí, mas não tem jeito. Quando não dá para mudar na aula, eu envio o slide de novo depois, mas quando dá, né, a gente muda aqui mesmo. Então, o que é o estágio de condição? É o estágio de dependência. É quando tudo é você. Ah, eu não fiz porque a Débora não me falou. Porque a Débora não me avisou, porque meu marido não deixou, porque minha mãe fez isso, fez aquilo, e a gente já entendeu que nós não somos mais essas pessoas condicionadas. O estágio de condição é aquele que me coloca no estágio de ausência de consciência. É um estado anticonsciente, é um estágio contrário a tudo que Deus preparou para nós. Deus nos deu a autoridade lá no Éden. Ele falou com Adão, vai, cuida, planta, multiplica, domina, exerce. Né? Tudo comando ali de positivo, comando forte para ele fazer as coisas acontecerem. Então, nós temos por natureza, tá? Deveríamos todos, eu acho que a gente já nasce no estágio de decisão. Mas o condicionamento mental dos nossos pais, dos nossos professores, vão impondo sobre a gente de volta o estágio de condição. Faz com que a gente faça uma involução. E nós temos a felicidade de aprender sobre isso, nós temos a felicidade de agir de forma diferente na vida dos nossos filhos, e nós estamos fazendo a nossa parte, provendo sobre a nova geração. Eu me sinto profundamente privilegiada.
Hoje eu tenho em torno de uns 200 alunos, se eu contar todas as turmas que eu dou aula do Líder em Mim. Então, é uma média de 200 jovens, né? Entre jovens e adolescentes, uma média de 200 pessoas neste ano que eu estou podendo trabalhar sobre os paradigmas deles. A gente estava comentando aquela aula que a gente fez sobre aprendizagem proativa, sobre educação proativa, no nosso caso de mães, né? E eu estava falando com eles a respeito da questão do tempo de estudo. A gente tem um paradigma velho de que, vê se você nunca cresceu com essa mentalidade. Eu tenho que estudar para poder conseguir fazer uma boa faculdade, para poder ter um bom emprego, para poder casar, ter filho e ser feliz. A gente escuta isso a nossa vida inteira. E aí o que fica aparecendo? Que quem não faz faculdade não pode casar. Que quem não tem filho não pode ser feliz. Que se eu não fizer faculdade, eu não vou poder ter um bom emprego. Então, esse pacote de informações que foi imposto na nossa mente durante todo o nosso crescimento, porque não eram só os nossos pais, isso era uma cultura da sociedade, isso trouxe algumas limitações para a nossa mente. E aí, junto com esse pacote vem, o que você vai fazer quando terminar os estudos? Então, a gente cresceu achando que o nosso tempo de estudo um dia ia acabar. E aí a gente sai da escola e fala, não posso, não preciso mais estudar. E aí a gente vê a vida das outras pessoas rompendo e a nossa não. Por quê? Porque aquelas pessoas continuaram estudando. Na escola? Não, na vida. Nós temos hoje o privilégio, né, de alguma forma a gente passou pela mão de algum mentor. Esse mentor pode ter sido Cristo e o Espírito Santo todos os dias em nossa vida, quando a gente deixa ele fazer. Porque a palavra fala que nós temos que renovar a nossa mente, significa que eu tenho que pegar os meus paradigmas ineficazes, os meus paradigmas defeituosos, eu tenho que quebrar, jogar fora esses paradigmas velhos e encontrar os paradigmas novos. Hoje eu postei, falando em velho e novo, e eu queria ouvir vocês. Hoje eu postei, a Vanessa, ontem, oi Soninha, ontem a Vanessa me mandou uma pergunta. Ela estava lendo a Bíblia, e aí ela me mandou uma pergunta. Uma passagem bíblica que eu não vou entrar nela, porque não sou nem doida, né, Vanessa? Voltar. Existem 2 tempos, antes de Cristo e depois de Cristo. Isso não interfere na maneira como devemos viver e agir? Na hora que ela mandou essa pergunta, eu comecei a pensar. E no que diz respeito a mim, durante boa parte da minha história, eu sempre pensei em antes de Cristo e depois de Cristo no universo escolar, nas referências históricas, como um divisor de águas. Cristo dividiu a história do mundo. Mas a pergunta da Vanessa não era sobre isso, mas a pergunta da Vanessa me fez entender que Cristo dividiu a minha história. Que a minha história, existe uma Cissa antes de Cristo e uma Cissa depois de Cristo. E aí eu coloquei lá nos meus stories alguma coisa sobre passado. Cadê? Eu estava lendo com a Vanessa também um versículo, Eclesiastes 7:10 diz: não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Então, por que eu não devo ficar pensando que os dias do passado foram melhores que os dias de hoje? E depois eu fiz a seguinte pergunta. Até deixei uma caixinha lá, se você quiser responder, eu vou te agradecer. Por que Deus apaga o nosso passado? Se você tiver a curiosidade, digita no Google depois, versículos sobre passado. Mas tem muito. E a maioria deles coloca o passado como uma coisa negativa, como uma coisa ruim. E aí eu quero te perguntar, por que Deus cancela o nosso passado? A Débora já me mandou alguma coisa, mas eu queria que algumas pessoas, se vocês pudessem falar a respeito disso.
Soninha. Eu não ouvi, não. Por que que Deus o quê? Cancelou o nosso passado. A palavra não fala que Deus pegou o nosso passado e jogou, né, nas profundezas do oceano. Algumas versões ou algumas pessoas falam que ele jogou no mar do esquecimento. Deus esqueceu o nosso passado. Por que que Deus fez tanta questão? Por que que tem tantos versículos bíblicos, sabe, tirando o nosso passado, nos isolando do nosso passado? Não sei não, porque inclusive, se responder, nossa, inclusive eu vi essa semana alguma coisa referente, dizendo que Deus não esquece não que a gente fez. Onde você leu isso, Aninha? Não que ele fique cobrando, castigando, mas que eu ouvi alguma coisa. Eu vou ver se eu me lembro e depois eu lhe digo direitinho. Isso, me fala assim. É fato o seguinte, gente, vamos entender uma coisa. Pecado confessado é pecado perdoado. Ok, perdão é uma coisa, mas todo pecado traz o seu juízo, ele tem consequências. O fato de Deus me perdoar não apaga as consequências do meu erro. Eu fui ladrão, roubei. Se eu for, sei lá, fui pega, eu vou ter que pagar por isso. Então, o fato de eu aceitar Jesus, o fato de que eu confessei, isso não vai fazer com que aquilo desapareça da minha história. Mas é fato de que eu vou passar por esse processo aí do juízo de uma maneira diferente quando eu tenho entendimento de Cristo. Então, eu vejo que o que eu diria que ele não esquece é isso. Mas não é que ele não esquece. Isso tem a ver com o pecado, não tem a ver com Deus. Só se for essa visão, tá? Mas eu entendo o que eu estava conversando hoje de manhã, que eu estava falando, que o nosso hoje, para nós, o que divide a nossa vida em antes de Cristo e depois de Cristo? Qual foi o momento que a gente fez essa divisão da nossa vida? Quando a gente aceitou Cristo na nossa vida, quando a gente aceitou. declarou que Ele é o único Senhor e Salvador. Exatamente. Então, para nós, antes de Cristo e depois de Cristo, é exatamente isso. E aí eu te pergunto, a sua vida anterior a Cristo glorifica o nome de Deus? A minha em nada. E eu te digo mais, ainda que você tenha feito coisas boas, essas coisas boas não têm valor. Sem Jesus não tem. Jesus já falou, sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Então, tudo aquilo que a gente fez, todas as pessoas, sei lá, se eu já tivesse cuidado de alguém, se eu já tivesse sido gente boa com alguém, eu conversei, ajudei uma pessoa a melhorar na vida dela, antes de Cristo, não tem valor na minha vida. Vai queimar como palha, não vai ter peso de ouro nem prata, porque não tem Cristo. Porque quando a gente não é de Deus, a gente só pode ser do diabo, não tem meio termo para isso. Então, para mim, Deus faz questão de apagar o nosso passado, porque Cissa, o meu passado antes de Jesus não glorifica o nome de Deus. Sabe, ele não serve para nada. Então, a minha vida só tem importância depois de Cristo, eu só tenho vida. Né? A gente morre. Já não sou eu mais quem vive. Então, a velha Cissa é o meu passado, a velha Cissa morreu. Agora, Cristo vive em mim. A nova Cissa é Cristo. A velha Cissa era Cissa, a nova Cissa é Cristo. Então, eu entendi que Deus ele apaga o nosso passado, porque o nosso passado significa antes de Cristo. E o nosso passado não glorifica o nome dele. O que é isso? Isso é uma renovação da mente. Algumas pessoas me enviaram versículos bíblicos que não estão errados em hipótese alguma. Tem uma amiga minha, ela até entrou para o grupo recentemente, ela mandou, por exemplo, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, Isaías 48. Famoso Filipenses
né? Aquele esquecendo-me das coisas que para trás ficam, corro para o alvo, que é Cristo. Tudo certíssimo. Mas eu acho que eu estou num momento, e tudo que eu vivo, eu gosto de compartilhar com vocês. Eu acho que a ideia de Jesus comigo nesse grupo é isso. Ele faz em mim para que eu entregue para vocês depois, porque ele sabe que eu vou entregar. Eu estou vivendo num tempo fora da caixinha. Eu estou vivendo num tempo em que eu estou passando por experiências novas. Coisas que eu antes, vamos supor, uma situação que eu não gostava, que eu não concordava, mas que eu me silenciava para não piorar a situação. Hoje eu não faço mais isso. Eu vejo que uma coisa começa a ir numa direção, eu falo, opa, parou, pode voltar. Não vai pegar esse caminho mais não. Esse caminho eu não aceito mais na minha vida. Isso é uma vivência nova que eu estou tendo. De onde está saindo tudo que eu estou vivendo agora? Daquela explicação que eu falei com vocês, que eu aprendi com o Fábio de Mello, que eu vou guardar pelo resto da minha vida. Mudou a minha forma de viver a respeito do óleo, a reserva de óleo. As coisas que antes eu ia lá na minha reserva de óleo para poder suportar aquela situação, hoje eu não vou mais. Minha reserva de óleo está ali, ó, íntegra. Para um momento em que realmente eu tiver que usar. Enquanto eu puder poupar, e a gente sabe, né, gente? A gente sabe qual é o momento de ceder um pouquinho mais e qual é o momento de falar, chegou. Esse limite eu não ultrapasso. A gente tem plena consciência disso porque o Espírito Santo, ele fala isso para a gente. Então, o que é isso? Isso é uma mudança de estágio. A renovação da mente, ela vai me propor uma mudança de estágio. Quando a gente estava, há 1 ano atrás, a gente não estava nem perto do estágio que a gente está hoje. Eu acho que se eu pegar, eu vou fazer isso. Eu vou pegar a primeira aula e vou ouvir de novo. E eu tenho certeza que eu falei besteira. Diante daquilo que eu entendo hoje. Gente, eu falo com os meus alunos. Se alguém aí lembrar de português, verbo transitivo direto, indireto, essas coisas, tá? Verbo de ligação é quando assim, Maria é bonita. Não tem ação. Esse verbo aí chama verbo de ligação. E o que vem depois do verbo de ligação chama predicativo. Agora tem verbo que é assim, Maria comprou um carro. Comprou é uma ação. Precisa de um complemento. Isso aí é um verbo transitivo. Um verbo transitivo direto, e o complemento dele é o objeto direto. São duas coisas separadas. Quando eu comecei a dar aula, eu convenci uma aluna. Uma aluna falou comigo, mas professora, verbo de ligação não tem objeto direto. A menina estava certa, gente. E não é que eu não queria admitir meu erro, não. Eu achava que aquilo que eu pensava estava certo. Eu convenci a menina do erro. Eu ensinei errado, a menina viu que estava errado, reclamou, mas a minha mente era tão assim, o meu aprendizado era tão curto de língua portuguesa, que além de eu ensinar errado, a pessoa que chegava com o entendimento certo, eu ia lá e convencia ela que ela estava errada. Qualquer semelhança com a igreja é mera coincidência. Você entra numa igreja, a igreja traz o ensino errado, mas pastor, não é isso, o pastor vem e te convence que você está errada. Eu fiz isso. Mas hoje eu tenho maturidade para olhar e, inclusive, falar para os meus alunos em sala de aula que eu fiz isso. Mas mostrando para eles que, se eu cresci e melhorei, se eu evoluir, eles também vão. Eu falo, gente, eu não sei nada de matemática. Se eu passei pelo ensino médio, pode ter certeza que vocês vão passar também. A gente dá conta. Na hora da prova sai uma coisa, espreme e tal, pega uma recuperação, mas passa. Dá para fazer, não desespera. A gente só precisa se dispor a desenvolver aquela habilidade, como a gente viu na aula passada. O que isso significa? Que está tudo aqui dentro. Tudo que eu preciso para sair do meu estágio de condição, para passar para o meu estágio de decisão, para chegar no meu estágio de plenitude, já está tudo aqui dentro. Eu não preciso que o pastor ore para mim, eu não preciso fazer 7 semanas de oração. Por quê? Porque no 6º dia, Deus terminou tudo que ele criou e no 7º ele descansou. Então, tudo aquilo que a gente ainda vai precisar, ele já proveu. Porque Jesus fala que Deus
continua trabalhando. Para quê? Para manter as coisas em ordem. Deus não cria mais nada, ele já criou. Lá no dia da criação, ele criou até o nosso último dia. Até aquele dia em que Jesus vai vir nos buscar, ou não, sabe-se lá como é que vai ser a experiência de cada um, mas Deus já fez tudo, ele não precisa fazer mais nada. O que eu preciso fazer? Acessar. A gente sempre fala disso aqui. Então, no início dessa nossa trajetória aqui, a gente estava muito mais para o estágio de condição, achando que era o pastor que tinha que fazer, inclusive que era o pastor que estava errado. É o pastor que é religioso. Eu não sou, não. Eu sou vítima da religiosidade do meu pastor. Vítima porque não lê a Bíblia. Vítima porque não examina as Escrituras. Vítima porque não faz a tua parte. Porque se fizesse, o pastor não ia fazer isso com você. A gente escolhe essa posição. É mais fácil pôr a culpa no pastor do que pagar o preço do crescimento, que é pedreira, diga-se de passagem, né? Hoje eu falei com a minha filha, eu dando aula para a turma dela, dessa matéria aí, verbo, transitivo, não sei o quê. Gente, eu me empenho, tem semanas não, mas tem mais de uma semana que eu estou dando esse conteúdo para eles. Me empenhando de uma forma que vocês não têm ideia. E aí hoje eu resolvi fazer algumas perguntas e eu descobri que 90% da turma não aprendeu nada. Eu falei, gente, vocês têm que me falar, porque se vocês não falam que tem dúvida, eu vou caminhando. E aí eu falei com a Ana, eu falei, Ana, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me fale uma forma de fazer os seus colegas entenderem a matéria. Ela, não, mãe, eles têm isso, eles têm recurso, eles têm não sei o quê, eles que não estão fazendo a parte dele. Eu falei, filha, o nome do processo é ensino, aprendizagem. A parte deles é aprendizagem, a minha parte é o ensino. Se o meu aluno não entendeu, eu preciso mudar a forma de ensinar. Essa é a minha parte, porque eu não estou mais no estágio de condição em que eu coloco a culpa no meu aluno. Eu estou no estágio de decisão em que eu decido que o meu aluno vai aprender, queira ou não. Faça a parte dele ou não, ele vai aprender. Porque se ele não tem uma escolha, eu tenho. E a minha escolha é essa. E é nesse ponto que a gente tem que chegar na nossa vida espiritual. A gente tem... Oi, filha. Um pouco. A gente tem que sair desse estágio de condição em que a gente tudo está no tempo de Deus. Ah, Deus vai fazer. Não, Deus já fez. Se Deus quiser, gente, a gente sabe de cor e salteado qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, eu não preciso pensar. A palavra me diz que eu tenho a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu sei o que Deus sabe, porque Cristo sabe o que Deus sabe. E ele me deu a mente dele de presente para mim, através do Espírito Santo. Agora, se eu não alimentar isso, eu vou ficar agarradinha nesse estágio de condição, em que eu vou ficar precisando sempre das pessoas para poder mudar de fase. Ah, é ele que não me avisou. Ele não me falou que o prazo tinha acabado. Ele não... Gente, somos rainhas das desculpas esfarrapadas. Quando não queremos. Porque quando queremos... A Valéria pode falar comigo, Cissa, ela veio me puxando a orelha por causa da minha lourice. Eu já estou querendo, viu, Valéria? Ficar loura de novo. E ela não pode, vai estragar seu cabelo. Ela me mostra que meu cabelo está aí, está aquilo. Daqui um tempo chegou a loura lá no sítio. Por quê? Porque é a minha vontade. A Valéria pode me falar tudo, me alertar tudo. Eu escolho ouvi-la ou não. A escolha é minha. Se é minha escolha nesses momentos, enquanto está dando certo, eu que é isso? A Valéria não sabe de nada, o cabelo é meu, eu que conheço. O dia que der uma encrenca, talvez eu queira colocar a culpa na menina que fez as minhas luzes. Poxa, eu falei com ela que a Valéria disse que não era para eu poder colocar tanto, clarear tanto que o meu cabelo não ia aguentar. Ela não ouviu. Ela não deu atenção. A gente faz isso o tempo inteiro, gente. Pega a pá e joga as nossas responsabilidades para todo mundo. Aí eu falei com a Ana, nessa história da escola. Falei, filha, a minha vida mudou quando eu resolvi assumir a responsabilidade que não parecia que era minha.
Aí a gente larga a pá e pega a enxada. Eu tenho como resolver, eu não preciso do fulano para fazer isso, eu tenho domínio sobre isso. E aí você vai, obviamente, o que a gente precisa para sair do estágio de condição para ir para o estágio de decisão? Desenvolvimento da nossa consciência. Na Bíblia, existem duas palavras para fazer referência aos filhos de Deus. Uma é ruios, não sei qual é a pronúncia em grego, mas escreve assim, Huios. E a outra é tecnon. Eu acho que tecnon tem acento no E, acho que esqueci de pôr o acento, tá? Huios é a palavra usada para filho maduro e tecnon é a palavra usada para criança, as crianças de Deus. Então, João 1:12. João 1:12. Aqui fala que Jesus veio ao mundo, né? Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, eles não rejeitaram. Aí no 12 diz assim, mas a todos. Então Jesus veio primeiro para os judeus. Os judeus o rejeitaram. E aí vem, por exemplo, Paulo e os outros apóstolos e vão pregando para os outros povos que ainda não conheciam Jesus. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. No grego, a palavra usada aqui é teknon de Deus, bebê de Deus. Tem gente que vai chegar lá naquele grande dia com 50 anos de idade, fralda e chupeta espiritual na boca. Vai ser filhinho do papai a vida inteira. Porque escolheu viver no estágio de condição. Porque escolheu colocar a vida dele nas mãos dos outros, do seu líder, do seu patrão, do seu cônjuge, tem gente que é dos filhos. E aí vai para o pastor, para o padre, para quem quiser. Quem quiser tomar o controle da minha vida, ó, quem quer o controle da minha vida? Estou entregando. Ah, qual parte da sua vida que quer controlar? Que você quiser, pode ir, escolhe aí qual que você quer. E aí o diabo entra nessa fila e fica lá soprando os outros para poder tomar o controle. Eu não tenho controle sobre o meu cartão de crédito. Aí quando chega a fatura, olha o que o diabo fez na minha... Cara, quem passou o cartãozinho não foi o diabo, não, foi você. Quem digitou a senha foi você, não foi o diabo. Então não dá para botar na conta dele tudo que está acontecendo de errado na sua vida. A palavra diz que ele não tem poder sobre a nossa vida. Presta atenção. A palavra não diz que ele não tem poder. A palavra diz que ele não tem poder sobre a nossa vida. Aí depende do tipo de vida, do estilo de vida que você vai viver. Se você vive um estilo de vida de condição, você vai dar o tempo inteiro legalidade. As coisas no reino de Deus, existem leis. Existem as leis de Deus. Não é do jeito que é aqui, por exemplo, no Brasil, em que você faz gato para pegar a energia do vizinho, em que junta todo mundo para poder dividir a mesma assinatura da TV a cabo. Eu já fiz isso, gente. Éramos 6. A gente tinha todos os canais da Sky, eram 6 vizinhos que assinavam a mesma conta. Quando chegava no dia do pagamento, cada um dava lá a sua parcela e o dono da linha pagava. Aí o mês que um não pagava, ninguém podia assistir. Né? Num momento parece que é divertido, mas a hora que um manca, todo mundo paga o preço junto com ele. Reino não funciona desse jeito. Tem lei. E a gente dá legalidade. O diabo só pode agir na nossa vida se a gente der legalidade. Jó, o diabo chega para Deus, ó Deus, estava aí, ó, passeando, olhando pelo mundo. Deus chama a atenção de Jó. Então você viu Jó, né? Jó? Que Jó? Meu servo. Isso, isso, isso. Aí o diabo, não, mas esse Jó só está aí te vangloriando porque você dá tudo para ele, porque não sei o quê. Acontece que Jó, por exemplo, tem uma passagem em que Jó diz assim, aconteceu tudo aquilo
que eu mais temia. Medo. Medo é porta de legalidade para o diabo agir na sua vida. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor é Cristo. Se Cristo entra, o medo sai. Onde Cristo está, o medo tem que sair. A palavra diz que o medo afasta a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Se tem medo, não tem fé. Se tem fé, eu não agrado a Deus. Se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. Eu não alcanço Deus. Então, medo é uma porta de ilegalidade. Então, é preciso que a gente tenha conhecimento dessas coisas. Sabe, se você está vivendo um tempo que você fala, o que está acontecendo? O que eu... Né? O que o diabo está fazendo na minha vida? Não, para. Onde é que eu estou dando legalidade? Quer dizer que o diabo não... Não, ele faz. Ele só precisa de brecha. Brecha. Sabe quando dá uma brechinha ali? Ele só precisa daquilo. Jesus não. Eis que estou à porta e bato. Jesus é gentil e educado. Ele, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. O diabo mete o pé. Ele vê uma brecha e ele entra arrebentando tudo. Ou então ele entra pela brechinha, igual às vezes a gente vê em filme de terror, que vai passando o negócio por debaixo da fresta da porta, assim, de repente vira um monstro do outro lado da porta. É o diabo. Você não está vendo a fresta, você não está vendo a brecha. E ele vai entrando, quando você vê, está ele ali, em pessoa, diante de você. Deixa eu ver o que o pessoal está colocando no chat, peraí. Estagnamento espiritual também é uma porta de legalidade, pois estamos estacionados. Exatamente. Porque a palavra fala que nós temos uma carreira para cumprir. Nós temos uma corrida. E ninguém corre parado. Então, estagnamento espiritual também é porta de legalidade. Gente, tudo aquilo que a gente faz que é contrário ao que Deus diz, é porta de legalidade. Então, Deus diz, por exemplo, pais, não irriteis os seus filhos. Filhos, honrem teus pais e teus pais, teu pai e tua mãe, né? E você vai ter vida longa. Eu quero que minha filha me honre, mas eu irrito a minha filha o tempo inteiro. O que eu estou dando? Legalidade. Quando a minha filha faz alguma coisa, fala de uma forma diferente, não está honrando, a minha correção com ela é filha. Quer ter longa vida? Está escrito aqui, ó, honra teu pai e tua mãe. É esse o princípio. Quando você, como filha, não cumpre o princípio, você está dando legalidade para o diabo agir na sua vida, porque o diabo também age na vida de criança. Claro que nós, como pais, temos autoridade espiritual sobre os nossos filhos, até certo ponto. Até certo ponto. Chega um momento em que não tem jeito mais, principalmente quando os filhos se casam. Aí acabou. A minha mãe não tem mais como interferir, ela pode interceder, mas a minha mãe não tem mais autoridade espiritual sobre a minha vida, porque eu rompi a aliança que eu tinha com ela e eu estabeleci a aliança com uma outra pessoa. Então, o casamento gera o rompimento de uma aliança e a criação de outra aliança. E a autoridade está sobre alianças. Romanos 8,14. Paulo diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Aí aqui ele usa a palavra teknon. Significa, então, que todos que são guiados pelo Espírito são filhos maduros de Deus. Para ser guiado pelo Espírito tem que ser maduro. Criança não é guiado pelo Espírito. Por quê? Porque criança precisa de um tutor. Por que nós temos autoridade sobre os nossos filhos enquanto eles são crianças? Porque nós somos os tutores deles. Eu não sei qual é a passagem em que Paulo fala que a criança, o menino, ele tem os mesmos direitos de um escravo. Quando ele não tem pai, aí ele vai ter um tutor.
Só quando ele atingir a maioridade, que lá no povo judeu, se não me engano, era 30 anos, ou o pai poderia decidir, tá? Por exemplo, na passagem do filho pródigo, quando o pai pega a parte da herança do filho mais novo e entrega para ele, naquele momento, o pai disse, ok, então, por causa disso, você está se tornando um filho maduro. Comporte-se como filho maduro daqui para frente. Como criança, eu era teu tutor, mas agora você quer a sua parte. Então, você agora vai ter que ser filho maduro, vai ter que agir como filho maduro. Só que ele não tinha mentalidade para viver o que ele estava a fim de viver. Às vezes a gente ora pedindo a Deus alguma coisa, mas a gente ainda não tem maturidade para viver aquilo que a gente quer. E aí Deus demora e a gente não sabe por quê. Ou antes, Deus entrega 1/10, a gente quer viver 8/10. E aí a gente começa a interferir onde Deus ainda não nos colocou. Eu falei com vocês, eu demorei 10 anos para realmente fluir em Deus, que é o que eu tenho vivido hoje. 10 anos à toa, não, 10 anos de preparação, 10 anos estudando, 10 anos tendo célula, 10 anos guiando criança, guiando adolescente, pagiando criança, buscando em casa, levando para a igreja, trazendo da igreja, levando para a célula. 10 anos de esforço, porque o reino é conquistado por esforço. Não foi 10 anos deitado na rede, aí um dia Jesus falou, toma. Davi foi ungido rei, ele era um jovem, um adolescente praticamente. Foram anos de preparação. Jesus, foram só 30 anos de preparação. Eu não tenho nem do que reclamar. Com 1/3, é claro que, né, gente, o propósito de Jesus era infinitamente maior do que o meu, mas eu não posso reclamar. Deus deu a Abraão a palavra de que ele seria pai de multidões. 13 anos depois, Sara engravidou. Imagina, toda vez, 13 anos, vamos ver quantos dias teve. 13 vezes 365. Deixa eu pegar a calculadora aqui, ó. 13 vezes 365. Durante 4.745 dias, Abraão olhou para o céu. E se ele via estrelas, ele lembrava da promessa. E ele não via Sara engravidar. Ele não perdeu a fé. Ele não desacreditou, ele não desanimou. Eu mandei para as meninas outro dia um versículo falando sobre... Espera que eu vou achar ele aqui. No WhatsApp, eu acho. Espera aí. Mandei para a Vanessa. Tem aqui. Segunda Samuel 23. É uma passagem aqui que fala de Benaia, filho de Joiada, que em outra ocasião, num dia de neve, esse Benaia perseguiu um leão até a cova e o matou. Gente, para pensar um pouquinho. Matar um leão já é um negócio complicado. Você vai atrás do leão para matar num dia de neve. Olha quantas coisas contrárias apareceram ali, mas ele foi e matou. Diz um pouquinho mais para frente que uma vez ele matou um grande guerreiro egípcio usando a arma do próprio guerreiro. Vai ter momentos em que a gente vai ter que tirar o diabo da nossa história usando as próprias armas dele. Aí, o próprio Jesus teve seu tempo de preparação, exatamente. Então, quando Paulo fala, todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, é como se ele dissesse, todos os que são guiados pelo Espírito são filhos maduros de Deus. Enquanto João diz que todos aqueles que nele creram receberam o poder de serem feitos bebês de Deus. Só que Deus fala que ele quer que a gente chegue à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo, então é para crescer. Então, todo mundo tem condição
de sair do estágio de condição e chegar no estágio de plenitude. Todo mundo, quando vai para Cristo no estágio de condição. E já vai, se foi para Cristo, gente, a palavra grega para salvação é sozo. Só que sozo não é só salvação. O significado tem umas 10 palavras no pacote. Sozo é saúde, prosperidade, paz, abundância. Então, quando a gente vai para Cristo, o pacote sozo é ativado. Só que para a gente poder desfrutar, a gente tem que ler o manual, a gente tem que botar a mão na massa. Né? Para eu poder crer que Jesus cura, eu tenho que começar orando por mim. Eu tenho que começar a colocar a mão na minha cabeça quando eu estou com dor de cabeça. Se eu nunca orar por uma dor de cabeça, como é que um dia eu vou orar por um câncer? Não tem como. Todo mundo passa por processo. Senão Jesus já tinha vindo pronto, vinha adulto. Mas não, ele veio como um bebê de Deus. E ele cresceu, ele amadureceu até chegar ao estágio de plenitude. Claro que o processo de Jesus é outro, não tem nada a ver com o nosso. Outro nível, outro entendimento, que só Jesus sabe o que foi. Nem eu me atrevo a falar, mas eu sei que foi muito diferente do nosso. E como é que eu saio do meu estágio de condição para chegar no meu estágio de decisão? Isso é no secreto. Eu e Deus. Eu e Jesus. Vai ter que ter muito ato de fé, vai ter que ter muito joelho, vai ter que ter muito choro, vai ter que ter muito jejum, vai ter que ter muita leitura, vai ter que ter muita mentoria das mulheres irreconhecíveis. Isso tudo, gente, 1 ano da gente ouvindo. Sempre, sempre. Foram mais de 100 reuniões que nós tivemos durante 1 ano. São 100 dias, vamos colocar assim, ouvindo sobre isso. Tem que crescer. Principalmente que a gente vem para cá com o coração disposto a isso. Ninguém sabe que você está aqui. Você não precisa postar nas redes sociais que está fazendo mentoria com a Cissa. Tem uma amiga minha que está fazendo uma mentoria com o Douglas Gonçalves do Dizoscope. Ela, por um acaso, comentou comigo hoje. Ela não pega a foto do Douglas dando a mentoria, ela na mentoria, e posta nas redes sociais para mostrar para as pessoas que ela faz mentoria com o Douglas Gonçalves. Por quê? Porque ela está saindo do estágio de condição para o de decisão. Então, ela sabe que isso é secreto. A gente só pode tornar a nossa vida pública depois que a gente sair do estágio de condição e chegar no estágio de decisão. A vitória pública é só depois disso. Porque senão, quando eu estiver lá na metade do caminho, eu vou ter que retroceder. Porque, por exemplo, depender da opinião alheia, depender da aprovação alheia, é estágio de condição. Eu não curei isso ainda e fui para a minha vida pública, para a minha vitória pública. Bati de frente com alguma coisa, lasquei. Gente, se eu precisasse da aprovação alheia, como eu compartilhei com vocês, e eu sei, graças a Deus, eu tenho muita confiança em vocês, e eu sei que nenhuma de vocês tocou nesse assunto com absolutamente ninguém, mas se eu precisasse de aprovação alheia, no dia em que o Felipe se afastou de mim, a minha história teria acabado. Toda vitória é em secreto, por isso Deus diz para falarmos com Ele em lugar secreto, é isso aí. Não é na sinagoga, orando para todo mundo ver. Não é nas redes sociais. Não adianta, não é assim. Porque aí você constrói a coisa certa. Inclusive o entendimento certo. Para, no meu caso, por exemplo, nem ficar triste, nem ficar magoado, entender Deus. Estratégia de Deus. É Ele que está no controle. Então, ok, Cissa para lá, Felipe para cá. Lá na frente pode ser que faça assim de novo. E vai ser uma delícia.
porque ele percorreu o projeto, o percurso dele e eu o meu. E aí vai ser uma explosão. Então tá tudo certo. Mas às vezes a gente fica olhando só para cá. A gente olha para aquilo que a gente perde, a gente não olha para aquilo que a gente ganha. A gente olha para aquilo que os nossos filhos não fazem, em vez de olhar para aquilo que os nossos filhos fazem. Outro dia eu estava enrolada aqui, a Ana foi na cozinha para mim, adiantou o almoço todo. Mas tem dia que ela esquece de esquecer a garrafa d'água. O que eu vou dar valor, pelo amor de Deus? É tarefa dela encher as garrafinhas d'água aqui em casa. Mas o que eu vou dar valor? Eu vou contar para vocês que a Ana não... Gente, não é possível, a Ana não enche as garrafas d'água. Só falo disso, ou eu vou ficar contando das coisas que ela fez que me deram orgulho. É um paradigma. Você põe o paradigma naquilo que cresce, que é o que ela está fazendo, ela vai crescer mais. Se o meu paradigma sobre ela é naquilo que ela não está fazendo, ela vai cada vez fazer menos. Se você fica falando na cabeça do seu filho o que ele tem de bom, ele vai multiplicar o que ele tem de bom. Agora, se você fica falando o que ele tem de ruim, ele vai multiplicar o que tem de ruim. É como se ele quase não tem escolha. Aí você precisa de um terapeuta para ensinar para o seu filho que ele tem escolha. Quando era você que tinha que ter ensinado para ele. Então, tudo isso, quem nos ensina? Espírito Santo de Deus. Não há outro. Não há cissa que fale na sua cabeça que te faça mudar, se não for o Espírito Santo que estiver falando pela boca da cissa. Se for a cissa, aquela do passado, que não glorifica o nome de Deus, que estiver falando aqui, amanhã você nem lembra do que foi falado nessa reunião. Você pode ter certeza absoluta disso. Mas se eu te perguntar alguma coisa sobre a reunião passada, e se for algo que foi o Espírito Santo que falou, você vai lembrar na hora. Então, muito bem, mudamos para o nosso estágio de decisão. Pronto, agora eu já estou pronta, eu já pratiquei. Como é que a gente muda de estágio? Desenvolvendo novos hábitos, renovando a nossa mente. Aí hoje eu vou, dependendo do horário, o meu planejamento hoje é ir com a nossa aula até eu apresentar para vocês os 7 hábitos. Vou te apresentar os 7 hábitos no âmbito natural e depois a gente vai trabalhá-los no entendimento espiritual. Então, são hábitos que eu preciso desenvolver para sair do estágio de condição, para chegar no de decisão. E ali passar a desenvolver outros hábitos. Se eu estou no meu estágio de condição, como é que eu posso discipular alguém? Como que eu posso cuidar do outro? Porque aí é comunhão, eu e o outro. Como é que eu posso cuidar do outro se eu ainda tenho, talvez, por exemplo, aí, uma necessidade de aprovação alheia? Se esse que eu estou cuidando dele faz alguma coisa que me feriu, pronto, eu vou começar a marretar a vida dessa pessoa. Em vez de fazer ela crescer, eu vou diminuir, porque ela me feriu. Como eu ainda sou uma pessoa que as feridas estão abertas lá do estágio de condição, eu vou ferir ela também. Acabei com o trabalho de Jesus, acabei com o trabalho de quem trabalhou na vida dessa pessoa para convertê-la. Por isso que o discipulador, cara, tem que estar muito no estágio de decisão. Só que o que as igrejas fazem hoje? Ah, você canta bem? Não importa o seu estágio. Vai para o louvor. Se demora, dá até a liderança, porque o cara é famoso, o cara já tem uma banda, o cara já gravou um DVD, então eu já posso colocar na liderança. As pessoas estão hoje, a gente tem que falar do universo da igreja, mas a igreja hoje, ela está dando liderança às pessoas pelo que elas fazem e não pela maturidade espiritual delas. E aí as coisas dão errado e não sabe por quê. Tem uma ministração do pastor Cláudio que ele fala, que um pastor amigo dele falou com ele, pastor, minha igreja está com isso e isso. Ele falou, o problema da sua igreja é você. Você não lidera a sua igreja. Porque havia áreas da liderança daquele pastor que ainda estavam no estágio de condição. Então, para eu querer ir para um estágio de decisão, eu tenho realmente que entender
eu estou disposta a pagar o preço de viver em decisão, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. O tempo da ignorância Deus não leva em consideração. Mas se eu quero ter esse domínio todo, eu vou ter que abrir mão da ignorância. E aí agora o papo com Deus é diferente. Porque a gente fala com o filho que é pequeno de um jeito, mas com o filho maduro a gente fala outro. A gente exige dos filhos pequenos uma coisa, mas do filho maduro a gente exige outra. Isso acontece também no espiritual. E o que é o estágio de plenitude? É quando eu realmente sou corpo. Eu não me vejo mais como membro da igreja, eu me vejo como corpo da igreja. Eu não sou mais aquela pessoa que quer me agradar da pregação, do louvor, do pastor, da roupa da pastora. Isso não faz mais a minha vida. Por quê? Porque eu olho para a igreja e eu vejo Cristo. Eu vejo o cabeça, que é Cristo, e todo mundo ali é corpo. Eu não vejo um pé, eu vejo um corpo. Eu não vejo uma mão, eu vejo um corpo. Uma igreja não é formada de um monte de mãos. Um corpo é formado de um conjunto de membros interligados. Então, às vezes, tem coisa na nossa igreja que está acontecendo, que a gente não sabe por quê, mas às vezes a gente contribui. Porque a gente ainda não tem entendimento de corpo. A gente quer ver a igreja agindo como corpo, mas a gente ainda age como membro. E desce a ripa no pobre coitado do pastor. Vamos falar agora do estágio de condição. Hebreus. Já está aqui os versículos. Hebreus 5, do 11 ao 13. Aí eu desmembrei ele todo ali para a gente ver o que acontece quando a gente é criança. Na fé. Hebreus, cadê você? Hebreus 5, 11. Deixa eu mudar de versão. Não, vai a minha mesmo, tá bom. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas. No entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que na prática constante, são capazes de distinguir o certo do errado. Aqui é outra versão. Então, né, o autor de Hebreus, que para mim é Paulo, ninguém sabe, não tem uma certeza disso. Então, quanto a isso, tem um assunto anterior que o autor gostaria de explicar mais. Mas vocês estão lentos para aprender. Meus alunos, hoje, lentíssimos para aprender. Então, eu queria me aprofundar mais na teoria com eles, mas não posso, porque eles estão lentos no aprendizado. Expliquei para eles igual, gente, é isso. Foi assim, surreal a explicação com eles hoje, de tão passo a passo, devagar, eu me senti dando aula para a criança lá do Fundo 1. E eles estão no 8º ano. Já tinha que estar mais maduro no estudo. Estão lentos para aprender. Depois, no versículo 12, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, já recebeu tanta coisa que já podia estar dando aula. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra. Alguém tem que te explicar de novo sobre juízo, pecado, comunhão, porque vocês estão precisando de leite. O que é o leite? Os princípios elementares da palavra, os fundamentos da fé. Você só pode dar alimento sólido para adulto. Você não pode dar alimento sólido para criança. Para criança é papinha, leitinho, mamadeira morna. 13.
quem se alimenta de leite é criança e ainda não tem experiência no ensino da justiça. A justiça é a palavra. Criança não pode ensinar a palavra. Foi por isso que Deus me fez ficar 10 anos, foram 10 anos para sair do estágio de condição, para passar para o estágio de decisão, para que eu pudesse ensinar a palavra. Então, quais são os danos de viver no estágio de condição? Na setinha embaixo, indisposição espiritual, nanismo espiritual, insuficiência de crescimento. Tá 200 anos na igreja, não cresce. Está implicando com as mesmas coisas desde quando entrou lá. Inexperiência na palavra e infantilidade espiritual. É infantil, é criança. Não pode discutir a palavra porque é criança. Não adianta querer, não, ensinar assunto para criança, não fica na sua aí. Vou discutir isso com você, não. E aí fica com raiva. Mas em vez de crescer, quais são os comportamentos quando nós vivemos em estágio de condição? Entre o estímulo e a resposta, o que é o estímulo? Uma palavra mal dada para você, uma cara feia, pode ser alguém que não te cumprimenta, pode ser o marido que é grosseiro, pode ser qualquer coisa, inclusive coisas boas. Né? A palavra diz que há coisas boas que, no entanto, não são bênção na nossa vida. Alguém te entrega uma profecia, você nem avalia, nem pesa, enquanto a palavra fala que você tem que julgar a profecia. Mas quem vive em comportamento... foi o irmão que falou, então vai ter que acontecer. Eis que te digo, então vai acontecer. E quem falou que foi Deus que falou com ele? Aí depois não acontece, fica com raiva do irmão. Não, você tem que ficar com raiva de você, que não fez o que a palavra mandou fazer. Que confiou no que o outro falou. Chegou a profecia, aleluia, glória a Deus, e já começa a contar para todo mundo que aquilo vai acontecer, e cria expectativa, e aí não acontece. Aí depois sai da igreja, abandona Jesus, bota a culpa em todo mundo, porque é fácil fazer isso. Quais são os comportamentos de quem vive dessa forma? Vitimização, alienação, dependência e ausência de escolha. Pelo menos pensa, né? Em ausência de escolha. Já me aconteceu. E depois, falando com Deus, senti que não era isso aí, ué. Não tem jeito, gente. Tem coisa que não é. Sabe, tem coisa que a pessoa chega, fala uma parada. Por exemplo, eu digo assim, uma vez uma moça disse para mim, olha, eu tive uma visão. Eu vi Deus entregando para você, tirando da sua mão uma sacola. E depois você pegou um saco grande. Falei, gente, Deus não é Deus de confusão. Se Deus quiser falar alguma coisa comigo, ele vai traduzir. Ele vai falar numa linguagem que eu entenda. Ele não vai mandar para mim uma mensagem. Peraí, saco? Não. Mas sacola? Não. Deus não vai fazer isso. Então, não receba esse tipo de palavra, não adianta. Se a pessoa não... Tá, Deus pode ter dado... Ele deu essa visão. E significa A, B, C, D e E. Ou, uma vez, uma pessoa... Quando a gente conheceu os pastores da Jeruel, terminamos o bate-papo, eles oraram, tinha um rapaz com a gente que falou que viu um velho saindo com um saco nas costas. A pastora imediatamente falou, é o diabo que juntou as coisas dele e saiu. A gente estava afastado da igreja. E o rapaz ainda falou assim, mas ele disse que vai voltar. É óbvio, a palavra diz que ele volta. E se ele encontrar a casa vazia, ele vai trazer mais 7 com ele. Então, o que foi falado condiz com a palavra. Uma pessoa explicou, ok, trouxe luz. Agora, é isso? Aí mal deu a palavra, você já está respondendo de forma positiva ou de forma negativa. Então, a pessoa pisou o seu pé, você pisa o pé dela. A pessoa xingou sua mãe, é a sua. Isso é mente condicionada. Seja qual for a área da sua vida, inclusive na sua área espiritual.
Tem aquela passagem que Penina não podia ter filhos. A segunda esposa do marido dela já tinha tido não sei quantos filhos, e a Penina não tinha filhos. Só que o marido tinha mais amor por Penina, pela primeira esposa, do que pela segunda. Todas as vezes que eles Leia, iam... né, Cissa? Por Ana. Foi Leia. Ana? Não, a Leia era irmã de Raquel. A Raquel não podia ter filho, a Leia Penina. tinha. Ana, Penina, Ana é a Penina. que ele gostava. A Penina é a que ele tinha. A que ele não gostava. É isso mesmo. É isso mesmo. Obrigada, Soninha. É isso mesmo. A Então, é Leia que ele Ana e Penina. Isso mesmo. Tá? Então, um dia a Ana estava chorando no templo. Aí o sacerdote veio. Mulher, sai dessa cachaça. Ela vira para ele e fala, mas eu não estou bêbada. Eu estou aqui orando, chorando aos pés do Senhor. Gente, Embriagada do espírito. fosse comigo, há algum tempo atrás, daria a resposta na lata. Bêbada tamanho. Quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? E aí, de um certo lado, claro, é a história que eu falei, você tem que ter maturidade para poder, Eu também. né? Tem pastor que você precisa falar com ele. Essa semana, eu estava conversando com uma pessoa, e uma pessoa quer me orientar de uma forma diferente como eu estou pensando. Falei com ela, não vai rolar, me desculpa. Não, mas a palavra fala A, B e C. Falei, tudo bem, ok, só que eu não quero. Eu vou te mandar uma pregação, você assista. Não, não manda, eu não vou assistir. Acabou o problema. Acabou o problema, acabou a insistência. Mas a gente às vezes fica assim, tá, manda. Aí a gente não vê, mas toda vez que você abre o WhatsApp e vê aquilo que a pessoa mandou, você fica com raiva da pessoa. Lá, metendo bedelho na minha vida. Fala com ela que você não quer falar sobre aquele assunto com ela. Olha, gosto muito de você é um amor de pessoa, mas me perdoa, não quero tratar isso com você. Vamos falar de outra coisa? Vamos, está tudo certo. Eu não perdi a amizade, eu não perdi o respeito por ela não perdeu o respeito por mim. Falei, eu estou falando com você com carinho, com amor, você sabe disso. Ela falou, não, eu sei. E está tudo certo. Mas, né, gente, em amor. Em amor, você pode falar o que tem que ser falado, mas com amor, colocando-se no lugar da pessoa. Muito bem. Estágio de decisão. Não, aqui eu falei, tem tarefa. Tarefa para estágio de condição. Pense em um momento de mudança em sua vida. Mudou de cargo, tá? Que você mudou seu pensamento. Mudança aqui, mudança na mente. Tá? Você enxergava uma coisa de um jeito e passou a enxergar de outro. Pensa nisso. Lembra algum episódio na sua vida em que isso aconteceu. E aí você vai responder 3 perguntas a respeito desse episódio. O que aconteceu? Qual foi o acontecimento que gerou essa mudança? Lembra aí? Foi quando minha filha nasceu. Por exemplo, eu era espírita. O Alberto ia na Maranata. Fiquei grávida. Falei, não vou mais no espiritismo. Não dá certo criar filho com 2 religiões diferentes. O Alberto não vai querer vir para o espiritismo, eu vou com ele para a igreja. Foi o acontecimento que ocasionou essa mudança. O que você aprendeu que mudou sua visão sobre esse acontecimento? E depois, como essa mudança de visão, de paradigma, afetou o seu comportamento? Então, a gente viu aí, por exemplo, que antigamente se um pastor viesse falar um trem desse com a gente ia sair com o cara nas costas. Por que hoje você não faria mais isso? O que aconteceu? Qual foi o episódio da sua vida que te mostrou que não dá, esse não é o estilo de vida, esse não é o paradigma eficaz, não funciona? Aí você vai tentar lembrar. Depois, o que você aprendeu neste episódio que mudou a sua visão? E depois dessa mudança, que tipo de pessoa você se tornou? Tem essas 3? São essas 3 só?
Tem essas 3 tarefas para vocês fazerem. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou parar a aula por aqui, são 5 horas, eu acho que é até mais interessante a gente parar por aqui. Espera aí. Eu só preciso tirar o... Aqui, peraí. Tá. Tira uma foto da tela. Faz um print aí. Alguém printa essa tela aí e põe no grupo depois com as 3 perguntas. A gente parou na página 6. Não, página 6, isso. Eu queria ter chegado com vocês na página 19 hoje, imagina, que beleza. Vou tirar o compartilhamento, tá? Faça essas 3 tarefinhas. Pensa com muito carinho, com muita calma. Se lembrar de mais de um episódio, melhor. Tá? Se quiser, compartilha no grupo. Se não quiser, não precisa. Mas vamos fazer isso aí, vamos parar para pensar sobre isso. Vamos pensar um pouco sobre, sabe, o nosso antes de Cristo. Vamos pensar um pouco sobre o nosso estágio de condição. Eu acho que a salvação ela só começa realmente a ser eficaz na nossa vida quando a gente entra no estágio de decisão, né? Quando a gente desfruta. O livro que o pastor Cláudio Romero está escrevendo é exatamente sobre isso. Sobre pessoas que... Ele falou, tem pessoas que vão ler a palavra, que vão crer na palavra, que vão falar a palavra, que vão cantar a palavra, que vão vir à igreja, mas elas não vão viver aquilo que elas cantam, que elas leem, que elas creem. Por quê? Porque elas não entenderam. E por que não entendeu? Porque é criança. Porque é um alimento mais sólido, não conseguiu absorver. Débora, já deu feijoada para o Felipe? Oi, Cícera, não te ouvi. Já deu feijoada para o Felipe? Não, ainda não, né? Por quê? Porque não consegue digerir ainda. É a mesma coisa. Gente, por que um monte de gente saiu do grupo? Não conseguiu digerir. Não estava a fim de ouvir o que a gente está falando. Então, tá certo, é isso mesmo. Houve momentos da minha vida em que eu já devo ter feito isso também. Tá tudo certo. A gente só tem mesmo que olhar para a gente. Para a gente não ficar repetindo esse tipo de história. Ok? Ô, Cissa. Sim. Cissa, antes de terminar, eu só quero corrigir um negócio aqui. Eu não vi falar sobre os pecados que jogam no mar do esquecimento, não. Não foi isso. Você estava corretíssima com suas palavras. Foi sobre o tempo de ignorância. Mas eu vou saber o que foi que eu escutei sobre o tempo de ignorância e eu retorno. Espera aí. Deixa eu até colocar aqui. Deus e o tempo de ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Vamos ver o que está falando. Tem um estudo aqui. Vamos ver o que eles vão falar. No passado, Deus, lá em Atos, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Por que hoje Deus ordena isso? Por exemplo, tem passagem que Deus fala que haveria, Jesus fala, haveria mais misericórdia com Sodoma e Gomorra do que com cidades como Canaã, acho que Jerusalém. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra não receberam o ensino, não tinham conhecimento de Deus, da palavra, de nada. E hoje, gente, não existe um ser humano sobre a face desta terra que não tenha um mínimo, tem aldeia de índio que tem acesso à internet. Se tem acesso à internet, tem Bíblia online, tem site para ler a Bíblia. A Bíblia diz que a natureza
revela a glória de Deus. Ela nos fala de Deus. Ela nos mostra quem é Deus. A gente olha para uma criança igual essa criaturinha que está ali, é impossível você não ver Deus na vida dele. Impossível. A gente olha para cada uma de nós. Sabe, olha no espelho depois e veja Deus na sua vida. Nós somos também a criação. Nós também revelamos a glória de Deus. Então, aí vamos continuar. O que isso significa? Que enquanto eu não sabia aquilo que estava fazendo, era pecado ou era ignorante, então, por conta dessa ignorância, Deus não levou em conta o pecado? Será que é isso que o texto está falando? Vamos ao contexto. Em Tessalônica, Paulo e Silas foram para Tessalônica, pregaram sobre Cristo e a ressurreição. Como resultado, houve conversão de alguns judeus, muitos gregos e várias mulheres de alta posição. Os judeus não receberam bem essa notícia e fizeram um protesto. O argumento deles era que Paulo e Silas estavam indo contra o governo de César, tentando dizer que havia outro rei que ele se chamava Jesus. Com isso, os judeus estavam dizendo que o cristianismo era ilegal, já que na época o movimento dos cristãos nem era reconhecido como uma religião. Eles estavam defendendo o governo romano, mas não conseguiram prejudicar Paulo e Silas, que partiram para Bereia. Em Bereia, os bereanos, por outro lado, receberam bem o evangelho. E, novamente, houve a conversão de judeus, gregos e mulheres ricas e influentes. Quando os judeus de Tessalônica, a cidade anterior, ficaram sabendo, foram atrás deles novamente. Há 2 pontos importantes aqui. Detectamos uma perseguição aos cristãos por parte dos próprios judeus e vimos que cada cidade recebia o evangelho de uma maneira. Depois ele vai falar de Atenas, vários lugares aqui. Fala do discurso de Paulo. Caraca, é longo o negócio. E foi quando ele disse, né, no passado, Deus não levou em conta. A palavra ignorância quer dizer não ter conhecimento da existência de algo. O povo de Atenas não tinha conhecimento da existência do Deus bíblico e, por isso, praticava a idolatria. Paulo estava ali dizendo que Deus não levava em conta o passado, mas no presente, naquele exato momento, as boas novas estavam diante deles. Veja o que Paulo disse. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Vou para a conclusão. Então, qual é a ignorância que Deus não leva em conta? O desconhecimento a respeito da existência dele, o Criador. A partir do momento em que reconhecemos que Deus existe, não há mais desculpas para não segui-lo ou não obedecê-lo. Então, faz algum sentido, né? Não é que Deus esquece, ele perdoa. Essa ignorância. Tinha coisas, igual eu falei, eu já ensinei errado. Quando eu tinha célula há 10 anos, não ensinava a qualidade do conteúdo que eu ensino hoje. Deus, perdão, não tinha essa consciência, me perdoa. Se tiver como eu fazer isso de alguma forma. Eu tenho um aluno, o Matheus, que é dessa época de 2011. Eu tenho contato com o Matheus até hoje. Matheus estava no 9º ano, hoje o Matheus já passou pelo exército, não sei o quê, não sei o quê. E a gente conversa sobre a palavra até hoje. Sabe? Então, onde dá, a gente não vai acertar em tudo, gente. Sabe? Eu estava até falando com a Vanessa, eu estou me livrando dessas culpas. Eu não quero mais ler a palavra para trazer culpa sobre a minha vida. Aquilo que eu fiz e que por algum momento o Espírito Santo falou comigo, eu vou me corrigir com o Espírito Santo. Mas fora isso, eu vou continuar caminhando até o Espírito Santo. Quem convence da justiça e do pecado é o Espírito Santo. Não é a Cissa, não é a Soninha, não é a Débora, nem a Vanessa, nem a Janice, nem a Valéria. Então a Vanessa, Cissa, isso aí é pecado, Cissa. Se a Vanessa sabe que é pecado e a Cissa não está ouvindo, a Vanessa vai interceder pela Cissa. Para que o coração da Cissa seja preparado, para que o coração da Cissa ouça o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai lá e vai falar. Aí depois a Cissa vai chegar, Vanessa, realmente, o Espírito Santo me tocou e conduziu. Ele confirmou o que você falou. É simples.
Agora, eu não vou trazer... Ah, Vanessa falou que isso é pecado. Ai, meu Deus, estou condenada, perdi minha salvação. Ai, meu Deus, o que eu faço? Vanessa, pelo amor... Não, de jeito nenhum. Eu, pelo menos, tá, gente? Eu falo muito disso para mim. Eu estou abrindo mão dessas coisas. São dois processos que eu estou passando agora. Abrir mão daquilo que me traz culpa e me agarrando à minha reserva de óleo. Essa aqui ninguém tira mais de mim. Nem 1 mililitro. Se eu quiser derramar ele inteirinho em cima de alguém, é minha. Eu escolho o que eu vou fazer com essa reserva. Mas se eu não quiser também, eu não carrego culpa por causa disso. Porque eu sei o que eu passei para sair do meu estágio de condição para chegar no meu estágio de decisão. Eu sei qual foi o meu esforço, qual foi o meu empenho para conquistar essa reserva de óleo. Porque no estágio de condição a gente não tem reserva não, gente. A gente só tem o óleo da lamparina. Por isso que se Jesus chega no estágio de condição, periga a gente ficar. Periga, não quer dizer que vai, mas periga ficar para trás. Porque as noivas bateram lá, ele falou, não te conheço, quem é você? Tudo porque elas não tinham a reserva de óleo. Tudo porque elas não tiveram mar, tanto que elas são as insensatas. E o insensato é o que não tem sabedoria. E criança não tem sabedoria. Sabedoria é para gente grande. Então, eu acho que a gente está num caminho muito certo. Para mim, foi o Espírito Santo usou a Nívia na aula retrasada, quando ela falou, vamos falar dos 7 hábitos. Porque tivemos uma aula de 7 hábitos e o Espírito Santo falou, agora traz os hábitos de liderança para o reino, porque eu acho que isso vai fazer muita diferença na nossa vida. Ok? Então, um beijo para todas vocês e a gente vai se vendo por aí, tá? Beijo, beijo. Eu vou ver se eu coloco hoje Obrigada. a aula lá. Eu que agradeço, gente. Nós aqui também somos corpo, né? Não vamos esquecer disso. Aqui não tem um pé, uma mão, um braço, não. Aqui tem um monte de corpo, de uma única cabeça. Tá? Então, aqui ninguém é melhor que ninguém é mais importante que ninguém sabe mais que ninguém. Essa menina aí, essa tal de Vanessa, que tem essa mania esquisita de passar roupa, sei o que é isso. Essa menina me manda uns trem de vez em quando que eu fico assim, ai, Jesus, o que eu faço com isso agora? Né? Tá bom, gente? Ó, beijo para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Valéria. Até amanhã. Beijo. Tchau, Janice.